Você vai ver agora a segunda parte do vídeo em homenagem ao homem que foi o defensor da liberdade e atuou de forma incansável no Supremo Tribunal Federal. Evandro foi uma das principais figuras nesse momento de resistência pacífica, de convivência entre o governo e o Supremo Tribunal e o Judiciário, marcada, sobretudo, pela série de habeas corpus de adversários políticos do novo regime. E o Supremo teve um papel muito importante de resistência a isso, pois todos tinham feito um juramento de cumprir a Constituição. E vamos dizer que meu pai e todos os demais ministros, que as decisões, nesses casos rumorosos que o tribunal decidiu, sempre foram unânimes. Em 1969, depois do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, ele, junto com Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, foram cassados. Por que motivo nós fomos cassados? Porque demos habeas corpus a muitos presos políticos, demos, mas de acordo rigoroso com a Constituição e com a lei. Teve uma aposentadoria compulsória por um ato de violência, né, arbitrário da Revolução. Aí ele entrou numa grande depressão, ele ficou sem trabalhar 2 anos, pelo menos. Ele, que era um homem empolgado e gostava, ficou completamente apático, até que ele recuperou, porque ele acreditava muito nas instituições. Ele achava que o Supremo era um órgão inatingível. Foi um grande juiz. Na área penal, sobretudo, ele é responsável por uma jurisprudência marcantemente democrática, libertária e generosa. E ele foi conselheiro federal pelo estado do Piauí durante muitos anos, durante muitos mandatos. O Evandro todo mês comparecia às reuniões da Ordem. E eu digo porque, como eu era muito amigo do Evandro, eu era, por assim dizer, em matéria criminal, eu era aluno dele, eu aprendia muito com ele. E eu explorava o Evandro nesses conhecimentos. A atuação do papai na Ordem, que vinha desde a época desde 1940, tinha esse viés. Isso que eu falei sobre o problema ético dos advogados, ele estava sempre muito atento. Ele dizia, é preciso que a Ordem veja 2 coisas. Uma, a questão da deontologia, a necessidade dos advogados aprenderem, e segundo, a mercantilização da advocacia, que era outra coisa que ele via com muito maus olhos. O título da medalha Rui Barbosa é um título periodicamente concedido pela Ordem dos Advogados, por quórum qualificado do Conselho Federal, e que vale realmente como a consagração pela própria classe dos seus grandes advogados. Ninguém, na sua geração, poderia criticar esta escolha de Evandro. Quando o presidente da Ordem e o presidente da ABI resolveram formular como cidadãos o pedido de impeachment do então presidente da República, era natural que eles escolhessem uma pessoa de dentro da casa. E como ele diz, eu, por ser o mais velho, o decano, eu tive essa aventura de participar de um processo que é uma raridade na carreira de um advogado, você participar do julgamento de um presidente em exercício. No final da minha carreira, Deus me dá a graça de falar das culminâncias desta tribuna para exprimir os sentimentos da sociedade civil num pleito raro e singular, que visa a destituição
da maior autoridade do país, o próprio presidente da República. Honra-nos sobremodo o mandato conferido pelos denunciantes Barbosa Lima Sobrinho, membro da Academia Brasileira de Letras, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e de Marcelo Lavener Machado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi interpelado, mas agora, já velho, virou a casaca para ser advogado de acusação, e ele disse: não, aqui estou na defesa da dignidade e da moralidade pública. Eu ali não me considero advogado de acusação, eu era advogado do Brasil, do país, não é isso? Do povo brasileiro. Ele sempre foi defensor da liberdade e das liberdades públicas, né? Tanto que ele detestava passarinho na gaiola, ele tinha horror de passarinho na gaiola, né? Ele não gostava de ver o bicho preso. Era um privilégio ser cliente dele, porque ele abraçava a causa. E a primeira suposição do meu pai era na bondade das pessoas. Era muito contra a pena de prisão como forma de reinserção da pessoa na vida. Ele mostrava o despropósito que era. Você quer ressocializar uma pessoa e coloca ela numa jaula. Ele sempre acreditou que o direito penal deve ser aplicado como última medida. Então ele sempre foi um defensor ferrenho das penas alternativas, né? Que se buscassem outras formas de se penalizar, de se responsabilizar a pessoa que tinha cometido um ilícito, né? Me orgulho muito de ser um dos pioneiros no Brasil pela abolição da pena de prisão como método penal. Era, assim, um homem da liberdade e da defesa da liberdade, fossem quais fossem as pessoas, e a ideologia e as acusações em causa. Foi modelo de homem público, modelo de cidadão e um dos mais perfeitos advogados que o país conheceu. Do defensor da liberdade, né? O defensor das liberdades públicas, né? É um liberal, né? Um liberal e um liberal. Um exemplo de avô, de pessoa e de advogado. Para mim ele é um guia, é um exemplo, é uma coisa que é uma pessoa inesquecível, que faz uma imensa falta. Definir, Evandro Lins e Silva, em 3 palavras, advogado, advogado, advogado. Evandro Lins e Silva foi um fiel e autêntico defensor da liberdade, tanto na militância profissional como na defesa do fim do regime militar. Filho ilustre do estado do Piauí, sua paixão pelo direito de defesa fez com que a cidade de Parnaíba fosse conhecida nas mais altas tribunas deste país. Para Evandro Lins e Silva, cessear e prender eram exceções extremas, pois a lei deveria assegurar o direito de ser livre. Tribuno dos direitos e liberdades do povo, mestre Evandro é personagem ilustre dos principais acontecimentos de nossa acidentada história republicana, razão porque já se tornara imortal, mesmo antes de seu merecido ingresso na Academia Brasileira de Letras. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode acompanhar mais notícias no site oab.org.br. Até semana que vem!